Quem que se arrisca aí a explicar o que é RPG? Ih, rapaz. Difícil, né? Pode ser? Sei lá. Cara, o roleplay game, né, como é chamado na RPG, é um jogo de narrativas, vamos dizer assim, né? Você tem uma história e você interpreta um papel naquela história, um personagem, etc. E você vai ali vivendo aquela história de maneira ao vivo, né, na hora, improvisando aquela história ali, jogando com as mecânicas do RPG em si, né, da mesa, etc. Então, assim, tu vai interpretando, vai contando aquela história ao vivo, e eu acho que o elemento principal é a improvisação. É difícil, né? É muito difícil você dar uma definição exata, porque é um jogo, né, obviamente, mas é um jogo onde não são as regras que definem. Acho que talvez a definição mais simples e a que eu acho que explica melhor, né, um pouquinho isso que o Anderson falou, é que é um jogo de interpretação de papéis. Praticamente impossível você entender a dimensão do jogo só com essa definição, mas é exatamente isso, porque você pode jogar com diversos conjuntos de regra, mas não é isso que importa. O que importa é o papel que você está interpretando dentro daquele universo, mas o que vale é você estar ali interpretando um papel vivo e ativo dentro da história. Existe essa troca. Você não é um personagem passivo, você recebe o que a história te dá e você contribui para o desenrolar daquela história ativamente. E é difícil explicar isso para quem não conhece, né? O que eu acho mais fascinante nisso tudo aí é o fator colaborativo da parada. Porque você tá ali interpretando, você tá recebendo, mas não é só você sozinho. Tem o mestre que ele apresenta pelo menos o fio narrativo, né? Dá o norte pros jogadores. E tem os outros jogadores além de você, que são outros personagens. Então você não, como não tem um script, você não sabe o que o outro jogador vai fazer. Então você recebe ali ao vivo, né? Na hora, aquele input de informação da história e você passa a sua parte também. Então você colaborativamente vai contando uma história, né? Essa palavra que você e o Bruno usaram, que eu acho que isso aí que é importante, a colaboração. Nesse meu processo de escrita, né, que eu tenho tentado aprender a escrever e tudo mais, e tenho escrito muito conto e tentando escrever um livro também, eu acabei fazendo esse paralelo do RPG com a escrita, no sentido de que o RPG, que foi o que o Bruno falou, é um jogo de interpretação de papéis, que é a tradução literal de RPG, Role Playing Game. Você tem uma história que é contada coletivamente, e tem alguém que conta a história, que é o escritor, como se tivesse alguém escrevendo um livro, que é o mestre daquele grupo, o mestre do RPG, o mestre daquela aventura. Esse cara, ele efetivamente conta a história. Ele tem outros papéis, como ser o juiz, mas é como se ele estivesse contando uma história cujos personagens principais ele não tem controle nenhum. Os heróis da história dele, ele não tem controle sobre esses heróis. Quem controla cada um dos heróis são os jogadores. Então tem um cara que chega e conta assim: era uma vez 3 heróis que tinham que salvar a princesa. Cada um desses heróis, 4 heróis que temos aqui, né? Vocês 4 aí. Uhum. Temos 4 heróis que tem que salvar a princesa. E aí um dos heróis, sei lá, o Bruno fala assim: eu não vou salvar porra nenhuma não, eu vou... Tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu o exemplo de que... Tá certo. Ele acertou. Tá certo. Eu acertei certinho. Então o RPG tem esse componente de improvisação mesmo, no sentido de que você tem esse desafio dos dois lados. Alguém que tá contando uma história, mas ela não sabe o que vai acontecer na própria história, porque você tem várias pessoas influenciando essa história, que são os jogadores, e os jogadores estão ajudando a contar essa história, porque eles são personagens dentro da história, e eles não sabem o que vai acontecer também. Eles estão numa situação onde eles vão falar assim: eu vou sim salvar a princesa e eu vou até o castelo do mago mau que raptou ela. Mas ele não sabe o que esperar. Será que o mago é muito forte? Será que tem armadilhas? Será que no final das contas a princesa não tá lá? Tá em outro castelo? Nossa, mano. Mas aí até metaforicamente falando, né, vamos viajar já um pouco aqui na droga, que assim, um personagem de um livro, ou personagem de fato, também não sabe, isso que é interessante. Então você tá meio que cumprindo ali um papel daquele mundo ali, você não sabe o que vai acontecer. Esse parada de você não saber o que vai acontecer, realmente, toda história é assim, você vai ver um filme e você não sabe o que vai acontecer. Só que a diferença é que no RPG você é efetivamente o personagem, você interpreta esse personagem. Né? Quando você está jogando um videogame, você também não sabe o que vai acontecer e de certa forma você está interpretando o personagem. Mas o aí que entra a grande diferença entre o videogame e o RPG. O videogame te dá uma ideia dos limites
Não, querendo ou não, um videogame, ele tem uma linha narrativa. Ele tem um script. Tem um script pra você seguir. O RPG não, cara. Você pode basicamente fazer o que você quiser. Nessas mídias prontas, você percorre uma estrada que já foi construída. Tem aquele caminho ali, pode ter diferentes opções de caminho, mas alguém já sabe quais opções você pode percorrer. E no RPG isso não acontece, né? É mata virgem ali de imaginação que você vai abrindo o caminho na hora, né? Você chega lá no castelo e, não, eu não vou salvar a princesa, eu resolvi fazer outra coisa. E ninguém esperava, isso não tá escrito em lugar nenhum. O cara decidiu ali na hora e vire-se pra lidar com isso, né? Vire-se pra dar continuidade com a história. E a magia é essa, né? Geralmente as grandes histórias, as grandes narrações de RPG surgem assim, dos imprevistos da aventura. Você prepara ali no papel de narrador, você prepara tudo bonitinho e de repente vem aquele jogador ali abençoado, né? Toma uma decisão completamente inesperada e aí, vamos lá. Aí é o improviso, né? E no improviso sai uma história fantástica que não tinha como ninguém prever. Ou então o mestre que se ferra, né? Tem que tirar da cartola ali alguma coisa ali que não tava esperando muito bem. Geralmente é isso. Mas o mestre nessas horas sempre se ferra, porque ele tá sempre tendo que se virar pra inventar uma história na hora, porque os jogadores resolveram fazer uma coisa completamente diferente do que ele tinha esperado. Então assim, não tem como ele sair dessa. Cara, eu achava há um tempo atrás que você ser um mestre do jogo é mais difícil do que ser o jogador. É mais trabalhoso, porque o mestre tem que preparar uma história e se preparar para lidar com decisões que os jogadores vão tomar. Só que a última vez que eu joguei RPG foi um jogo de Cthulhu. E não é fácil, cara. Porque, por exemplo, no jogo dele a gente era um detetive, né? Nós éramos um grupo de detetives. Tínhamos que descobrir o crime, sei lá. A gente tinha que descobrir as coisas estranhas que estavam acontecendo na cidade. E ele basicamente falava, né? Essas coisas que estão acontecendo. E você, um olha pra cara do outro e fala: e aí, meu irmão? O que vocês vão fazer? Qual é a estratégia? Quais são os perigos? O que tá em jogo? Você pode fazer tudo. Você realmente está interpretando uma pessoa naquele mundo. E quando você tem todas as opções, é muito difícil você saber qual é a certa, entendeu? Eu não me vi, no papel confortável como jogador, não. Tá vendo? Tu acha que é fácil fazer a pá de merda que a gente faz nos jogos da gente? Não é fácil, cara. Demanda muito treino, mano. Exatamente. É muito difícil. Pô. Entendi. E aquele jogo do Cthulhu era muito complicado, porque era exatamente isso. A gente tinha 1 milhão de coisas pra fazer e a gente não sabia o que fazer, na verdade. E é um jogo completamente letal, assim. Você toma uma decisão errada, você morre. Isso é foda. Não fica maluco. Isso é foda, porque o nível de cuidado e... Porque dá medo, né? Isso é que é foda, porque tu fica, caralho, a decisão que tu toma é quase como se fosse real, né? A parada, tá ligado? Você tomar a decisão, você fica com a atenção desse nível, assim. E uma parada que eu acho engraçada também é isso que você falou, né, Saraiva, essa dificuldade de meio que congelar com a infinidade de possibilidades que você tem, acontece mais com os jogadores mais novos, né? Pra mim, assim, logo assim que eu comecei a jogar esse RPG, né, isso acontecia muito comigo. De eu olhar assim e falar, posso fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? E hoje em dia eu só faço, entendeu? Eu vejo se vai dar certo depois, se o dado me ajuda, sei lá. É bem isso mesmo, né? Só faz. Foda-se. Taca um barra de ferro ali mesmo. Vira parado, mas aí, quase mata todo mundo. É isso. Gente, é porque no nosso grupo ele quase matou o grupo inteiro mesmo, porque ele fez uma merda lá. TPK faz parte do jogo, tá? Mas enfim, outra parada também que eu acho que é importante, a gente tá esquecendo um dos jogadores mais importantes aí do RPG, que é o dado. Nossa, sensacional. É um fator importantíssimo. Porque assim, beleza, você pode teoricamente tentar fazer tudo. Você tem o universo de possibilidades à sua frente de fato no RPG. Porém, você chega pro seu mestre e fala: olha, eu quero correr daqui, correr na parede, pular pro outro lado da cratera e aterrissar do outro lado tranquilamente. Bom, os jogos que você joga, o sistema que você joga, ele tem regras, né? E aí ele fala, olha, tem uma possibilidade de você fazer isso. Vamos adicionar aqui o fator aleatório? Joga um dado aí, se você tirar um número específico, você consegue ou não efetuar essa tarefa. Aí, beleza, fica a aleatoriedade da parada, porque por mais maravilhosa que seja a cena que você imaginou na tua cabeça, se você tirar um no dado, fudeu, seu boneco vai tropeçar, vai cair de cara no chão e você vai ficar murcho. O
RPG, como um exercício de criação coletiva de história, não precisa de regras, né? Você poderia estar simplesmente com algumas pessoas contando uma história em conjunto. Mas aí não é um jogo, né? Não é o RPG mesmo, é um exercício de criação de história. O game, né, o G, ele entra quando você tem o mestre que está narrando a história, ele também é o juiz da história, porque aí foi o que ele falou, o jogador vai falar, quero fazer alguma coisa, e aí você tem que ter uma regra que dita se ele consegue ou não fazer aquilo. E é aí que entram os famosos sistemas de RPG, que são sistemas de regras, que é a parte nerdona da parada, que é número, que é você calcular a sua chance de acertar uma flecha no cara que está a 100 metros de distância, coisa e tal. Que parece muito complicado, mas acaba não sendo tanto quando você começa a jogar. Eu acho que pra todo mundo, até onde eu vi, pra todo mundo que começa a jogar RPG, a parada é muito intimidadora, assim. O pessoal olha assim, caraca, quanto número! Não vou conseguir nunca aprender essa merda. E passa 2 sessões e já tá sabendo. Porque, assim, tem número e tal, mas, assim, o core das regras ali sei lá, você tem ali 10, 15 regras, assim, grandes e você aplica elas em várias coisas, entendeu? Porque é tudo basicamente igual. Uma vez que você aprendeu a ideia central ali do sistema, o resto é tudo aplicação da mesma regra com interpretações diferentes. Por exemplo, pra dar um exemplo clássico, um dos sistemas de RPG, se não o sistema de RPG mais famoso que existe, é o Dungeons and Dragons, o D&D. E explicando de uma forma muito rasa o sistema, tudo que você quer fazer, você joga um dado de 20 lados e adiciona algum valor a ele. E esse valor, o que sair no dado mais o valor que você adicionou, tem que ser maior ou igual à dificuldade que o mestre fala. Então o cara fala, eu vou saltar de um lado pro outro precipício. O mestre fala, esse precipício é meio difícil, a dificuldade é 18. O jogador vai jogar um dado de 20 lados, somar o bônus que ele tem de salto, se ele tiver algum. Se cair 18 ou mais, ele conseguiu, senão ele morreu. Basicamente isso. Porque ele tá pulando do precipício. Perceba o estilo narrativo do Marco, né? Abraço, Erivaldo. Um abraço para ele. O exemplo que ele dá, o cara morreu. É porque tá fresco na memória dele. Mas na verdade, eu acho que acaba sendo muito intimidador, porque RPG, de maneira geral, é uma coisa muito fora da caixinha. Então, como assim? É um jogo onde eu sou o personagem, onde eu tomo as decisões. E aí, junto com isso, vem os números, vem as regras, vem as possibilidades de você montar a personalidade do seu personagem. É muita coisa para você absorver de uma vez só, então claro que para a maioria das pessoas, né, que jogam aí, todo mundo que tá aqui jogando já há bastante tempo, isso é exatamente o que te pega, né? A cabeça explode e você, caraca, então é isso? Porra, não para mais. Mas a galera que tá ali, não, eu quero entender melhor o que é. A pessoa fica meio assustada, né? Porra, o que tá acontecendo? Que regras são essas? Que números são esses? Que monte de dado é esse? As pessoas muito mal conhecem um dado de 6 faces, e aí tem um D20, D8, D4, pra que isso serve? Mas à medida que você vai jogando, você percebe que aquilo ali é só uma ferramenta, né? Uma engrenagem para fazer o seu personagem, a sua história rodar. E ainda tem isso, né? O conjunto de regra ele ajuda muito com a ambientação que você quer para a história que você está propondo, né? Como o Marco comentou aí da aventura de Cthulhu, o conjunto de regras faz com que tudo seja muito letal, né? Diferente de você jogar uma fantasia onde seu personagem aguenta 100 de dano e fica ali de pé batalhando e tal. Então acaba sendo uma ferramenta bacana para se ambientar na história. Essa parada que você falou, eu concordo plenamente. E a parte da ambientação, né? Porque, assim, diferentes sistemas e diferentes jogos, né? Pode se ambientar literalmente em qualquer cenário que você quiser, entendeu? Se você quiser jogar um RPG que se passa num cenário futurista cyberpunk, você pode. Se você quiser jogar um RPG que se passa num reino medieval realista, tipo Game of Thrones, você pode. Se você quiser, jogar uma parada Senhor dos Anéis, que tem anões, elfos e raças fantásticas maravilhosas, você pode também. Então, assim, e cada universo desse, né, tem seu próprio nicho de regras ali. No meio de uma aventura com magos e dragões, capa-espada, que todo mundo chama, você não vai puxar um rifle e dar tiro em todo mundo. Não existe isso nesse mundo. É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.